e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. As honras da casa já foram feitas. Eu agradeço imensamente o convite feito pelo Marcelo, agradeço o convite feito pela nossa presidente, Dejanira, que inclusive, Dejanira, eu estava olhando aqui no informativo da casa, nos quadros da diretoria executiva constam 6 nomes de mulheres e apenas 3 homens. É o empoderamento feminino ganhando as instituições espíritas. Prova concreta de que Jesus estava certo, de que as mulheres têm sim e precisam ter um protagonismo nessa sociedade. Porque o primeiro aparecimento após a cruz foi para uma mulher. E os homens duvidaram que ela pudesse ter visto o Cristo. E esse Centro Espírita, Trabalhador de Jesus, nunca duvidou. E aqui está uma diretoria formada por mulheres legítimas, que empenham a bandeira da liberdade, da conquista e da paz através de suas lutas, porque temos uma dívida histórica com vocês. A sociedade tem. E através do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, começamos a reverter esse quadro. Se Deus quiser, vocês ganharão o mundo. E que nós não fiquemos muito para trás não, tá, gente? Senão vai ficar feio para a gente. Bom, a proposta de hoje é falarmos sobre palavras de vida eterna. O Cristo, em diálogo com alguns dos seus discípulos, disse: é preciso que eu vá, para vos preparardes o lugar. E Simão olha para o mestre, meio confuso e com medo, e diz: mestre, se tu fores, por quem ficaremos? Se só tu tem as palavras, se só tu tem as palavras de vida eterna. Tamanha confiança que o discípulo tinha no mestre, porque ele já tinha certeza que ali ele estava diante do governador da terra, ele estava diante do Espírito mais perfeito que os seus olhos poderiam ver. Ele já sabia, antes mesmo de Kardec escrever a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o exemplo mais perfeito que Deus envia à terra aos homens, para que lhe sirva de guia e modelo. E a resposta é: Jesus. Antes mesmo do século XIX, em que Kardec nos apresenta essa obra-prima do Livro dos Espíritos, aqueles homens e mulheres, os primeiros cristãos, já sabiam que estava diante do reformador do mundo, mas não do mundo material. Nós estamos falando, Jesus falava do mundo moral. Aquele que abarca sentimentos, corações, individualidades. Aquele que trata daquilo que existe dentro de nós. Daquilo que é capaz de mudar de dentro para fora. Porque Jesus não é um reformador do mundo apenas. Ele, antes de tudo, é o reformador de corações. Porque Jesus não falava para multidões. Ele falava, como continua falando, para os corações. E se estamos aqui 2000 anos depois de suas palavras, é porque o que Simão Pedro falou era profético e está se concretizando dia após dia.
porque só Ele tem palavra, e palavra de vida eterna. E essas palavras são capazes de mudar qualquer ser humano. Qualquer um que esteve diante de Jesus sofreu profundas modificações interiores, se não na hora, tempos depois. Qualquer um que olhou para o mestre Galileu sentiu modificações interiores tão profundas, mas tão profundas, a ponto de muitas vezes pensar: quem sou? O que estou fazendo aqui? Começar a filosofar. Assim nos disse Emmanuel, quando era Públio Lentulus, em uma carta escrita ao governador romano, que encontrara o Galileu, descrevera em suas características físicas, mas fora impossível descrevê-las em características morais, porque a gente só consegue enxergar no outro aquilo que tem dentro de nós. É impossível descrever aquele que tem palavras de vida eterna, em sua complexidade, em sua grandeza, porque ainda somos, como nos dizia Chico, ele se caracterizava, dizia que era apenas um cisco. E se Francisco era cisco, eu não sei o que significa Saraiva na história da humanidade, mas tenho certeza que muito menos do que um cisco. E essas palavras, que são capazes de reformar, modificaram centenas, dezenas e milhares de pessoas e corações que procuraram o Cristo. Aquele jovem Galileu, de pouco mais de 30 anos, veio reformar o mundo dos corações amigos. E ele diria: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: sai daqui para lá, e ele irá. A fé que remove montanhas. Se guardares os meus mandamentos, eu vos enviarei um outro Paracleto, e rogarei ao Pai, para que fique convosco para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou e ainda não o conhece, mas vós o conheceis, porque permanece junto de vós. A esperança. Digo-vos, porém, agora, apresento-vos, porém, agora, um outro mandamento. Que amais uns aos outros, como eu vos amei. Assim serão conhecidos os meus discípulos, por muitos se amarem. O amor. Jesus nos apresenta uma tríade divina: a fé, a esperança e o amor. Capazes de modificar qualquer coisa. Porque a fé, ela é um sentimento inato no homem. Como nos diz Kardec, no capítulo incrível chamado A Fé Divina e a Fé Humana. Ele diz que a fé é um sentimento. Se é sentimento, não está em livro, não está em DVD, não está em palestra, não está escrito em lugar nenhum. Se é sentimento, está dentro de cada um de nós. E a gente pode apontar qualquer pessoa que a gente acredite ser um crápula, corrupto, indigente, que seja, de sentimento. Mas nós não podemos dizer que aquela pessoa não tem sentimento. E se tem sentimento, gente, há de ter fé para concretizar as coisas divinas em nossas vidas. Porque fé é a posse antecipada daquilo que se espera. É um meio de demonstrar as coisas que não se veem. Está em Hebreus 11:1. A fé é a posse antecipada daquilo que se espera.
No livro do Antigo Testamento, tem a história de Jó, que é incrível. Conta o Antigo Testamento que Deus foi ter uma conversa com seus filhos. E o último a chegar foi Satanás. Aí Deus fala assim: Satanás, onde estavas? Estava de andada pela terra. Satanás, então conheces meu servo Jó, que é um homem reto, fiel, temente a Deus e que se afasta do mal. Aí Satanás fala: mas também, né, Senhor? O Senhor botou a mão sobre a vida dele e tem um muro em torno da vida dele, e tudo acontece para ele. Então tá bom. Vai e tiras o que ele tem, só não toque em sua vida. E Satanás sai na terra de novo, de andada, e encontra Jó. Jó morava na terra de Uz. Era um dos homens mais prósperos, mais ricos do Oriente. Para aquela época, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 mulas, e servos a dar e vender. Jó foi contemplado com 7 filhos homens e 3 mulheres. Era um homem próspero, rico, temente a Deus, um homem bom, justo, correto com suas coisas. E de repente, de uma hora para outra, Jó perde tudo. E os seus servos começam a chegar dizendo: mestre, o Jó, acaba de acontecer uma tragédia. Os inimigos entraram nas suas propriedades e acabaram com tudo. Levaram os animais, mataram os bichos, os servos. Só sobrou a mim para vos contar o que tem acontecido. Daqui a pouco chega um outro servo e fala: mestre, os teus filhos estavam reunidos na casa do teu primogênito. De repente entrou um furacão e acabou com toda a casa e morreram todos. E Jó, após perder toda a sua família, os 10 filhos, todas as suas propriedades, tudo que tinha, Jó tira a roupa, rapa a cabeça, se ajoelha e diz aos céus: nu vim do ventre de minha mãe, nu retornarei para lá. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma história de fé. Foi através da fé, por exemplo, e falávamos isso outro dia, que Moisés passou 40 anos do deserto, levando o povo hebreu do Egito para a terra prometida, acreditando que iria chegar em algum lugar mesmo sem saber se ela existia, porque a fé movia as esperanças de Moisés e daquele povo que durante séculos ficou aprisionado pelo povo egípcio. Foi através da fé que, por exemplo, hoje completam 50 anos da morte de Martin Luther King, que lutava contra o racismo, o preconceito, a discriminação racial e étnica daquela época, e foi assassinado por lutar pela coisa certa. E hoje louvamos aquele homem, aquele negro americano, que libertou não só os americanos, mas libertou toda uma consciência de uma população que foi escravizada durante séculos. Foi através da fé que esse homem lutou e morreu para libertar homens, mulheres, crianças e velhos. Foi através da fé, por exemplo, que Kardec nos apresenta o Espiritismo, indo de encontro, ou indo contra todos os preceitos de sua época, subvertendo a lógica do seu tempo, e nos apresentando um Jesus diferente. Tirou Jesus da cruz e nos apresentou os nossos corações, de uma forma que nós nunca teríamos visto, se não fosse através da fé, daquele homem do século XIX. É através da fé que eu e você estamos aqui hoje. Depois de passarmos as maiores atrocidades de nossas vidas, depois de sofrermos dores e sofrimentos atrozes, que revelaram muitas vezes as piores partes de nós,
Mas a prova que isso está dando certo é porque nós estamos aqui. Estamos buscando algo diferente. Porque a nossa fé hoje é capaz de mudar a nossa vida. Porque se não fosse, não estaríamos aqui. Porque aqui ninguém nasce pronto. Se nasceu é porque é anjo ou é Deus. E se existe algum Deus, algum anjo aqui nesse salão, me perdoe. Mas a maioria de nós somos todos iguais. Filhos do mesmo Deus, herdeiro do mesmo infinito e falhos. Como no início da nossa vida. Mas através da fé, faremos a maior revolução que os nossos seres, que as nossas almas, nossos espíritos, nem ao menos suspeitam que podemos fazer. Mas Deus confia em mim e confia em você. Porque Ele sabe que nós temos as características do Pai. Somos imagem e semelhança do Pai. E aqui talvez existam pais e filhos, mães e filhos. E a gente olha assim e fala assim, nossa, mas esse aqui é filho do pai, né? Olha a cara. Nossa, mas a cara da mãe. Ou então a gente fala assim, nossa, que mistura danada. E como é bom a gente olhar para essa plateia, de todas as cores, de todas as idades, de todos os pensamentos, talvez de outros credos, de outras regiões, e dizer, nossa, a cara do pai. Somos tão diferentes, mas tão iguais. Porque as palavras de vida eterna fazem parte da nossa vida. E constituímos a nossa fé através dela. E chegamos nos dias de hoje através dela. Com a ajuda, sim, de muitos que nos cercam, encarnados e desencarnados. Mas, sobretudo, com a fé que carregamos no peito. Sobretudo, com essa fé. Inigualável. O Leon Denis tem uma frase no livro Depois da Morte que eu acho incrível. Ele fala assim, ó, a fé é a mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. O homem profundamente firme e convicto é imperturbável diante do perigo, do mesmo modo que nas tribulações. É imperturbável. Porque a fé nos dá uma certeza, nos dá tranquilidade e calma para caminhar. Talvez tenha sido através da fé que Nelson Cavaquinho compôs uma das maiores músicas da história da música brasileira. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de alcançar os corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. Nelson Cavaquinho, da década de 70. Talvez ele tenha conseguido captar essa mensagem do mundo espiritual e nos apresentar em forma de melodia, para que nós pudéssemos embalar os nossos dias com essa música incrível. Mas há quem goste do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Fazer o quê? Né? Tem umas... Nada contra o pagode, nada contra o samba, eu até gosto. Até sei tocar um instrumento também, toco um pandeiro. Minha filha não acredita, mas eu toco pandeiro. Ela fala, pai, eu não acredito que você toca pandeiro. Eu falo, minha filha, na minha juventude, eu tive até uma banda de pagode. Ela, não acredito. Falei, pois acredito, tem foto para provar isso. E a gente traz, mas em todos os lugares, em todos os âmbitos, existem coisas boas. E a música é uma delas. Mas vamos saber escolher música, né? Porque tem umas que a minha filha ouve, que só Jesus na causa, que nem diz nossos irmãos evangélicos. Só Jesus na causa. Porque eu já ouvi cada coisa. Eu falei, minha filha, que te ensinou essa música é boa? Ela falou, pai, está na moda. Tem 14 anos. Pai, está na moda, você não sabe. A sua música era de outro tipo, de outra época.
Eu falei, qual música você acha que eu ouço? Ela falou, eu sei, essa Gonzaguinha, Chico Buarque. Eu falei, que bom que ela sabe disso. E foi falando, foi falando. Eu falei, e você? Ela falou uns 4 nomes que eu nunca ouvi falar. Eu falei, chega, vamos ficar por aqui, depois a gente conversa. Mas enfim, nós nos renovamos com nossos filhos, porque também tem muita coisa boa que ela me mostrou, que eu não conhecia, mas é muito bom. Mas quando nós estamos falando de palavras de vida eterna, ainda falamos também sobre a esperança. E quão esperançosa foi a vida do João Batista, que nasceu, viveu, cresceu no deserto, até o dia que lhe foi apresentado a Israel. E Jesus falava que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. Mas no reino dos céus, o menor no reino dos céus, o menor no reino dos céus era maior que ele. Foi o precursor. Aquele que viria trazer à tona novamente a esperança para um povo que estava escravizado pelo Império Romano, para um povo que não era capaz de sonhar, porque não lhe era permitido aprender a ler, a escrever, a entender as Escrituras, a ter acesso à educação, à saúde, a um povo que estava escravizado pelo poder ditatorial que era cruel, desumano, opressor. E João Batista vem antes do mestre e começa a preparar o coração de todos aqueles que estavam desesperançosos, dizendo que ele era aquela voz que clamava no deserto, que iria endireitar os caminhos do Senhor. E João Batista representava a esperança para aquele povo, até o dia em que o mestre chegou e ele apresentou as margens do Rio Jordão e o batizou, para que pudesse ser cumprida a profecia. Para que pudesse ser cumprida a profecia. Tem um texto do livro de Chico Xavier chamado Cartas do Coração. Autores diversos, essa autora aqui chama Aparecida. Eu não conhecia, confesso a vocês, mas ao ler, me tornei fã de Aparecida. Porque Aparecida começa assim: Jesus não nos desampara. Porque se me amardes, observais os meus mandamentos, e eu vos enviarei o outro Paracleto, para que fique convosco. Se nós cremos nisso, a esperança em nossos corações revigora. Porque Jesus não nos desampara. E é preciso nós termos confiança, fé e esperança que isso é verdade. Porque a relação que travamos com Deus depende muito daquilo que nós entendemos dele. Nós temos, muitas vezes, a predisposição de não acreditar nas pessoas, porque já fomos muito magoados. Então o que nós fazemos? Não depositamos expectativas naquelas pessoas que estão ao nosso redor, porque talvez elas não preencham as nossas expectativas. Mas nós podemos depositar expectativas em Deus, porque Ele não nos desampara, porque Ele é perfeito, porque Ele é justo e bom, e tudo aquilo que desejarmos, Ele nos dará, se realmente precisarmos. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pede e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Nós temos pedido em nome do mundo ou em Deus? Que tipo de relação que nós temos com Ele? Se os nossos desejos não são atendidos, nós zangamos ou nós nos felicitamos? Se nós fazemos um pedido e ele não nos chega de imediato, pode ser que não seja possível naquele momento. Mas creiamos e tenhamos fé e esperança de que tudo que nós desejarmos chegará até nós.
tudo que nós desejarmos de coração chegará até nós. Pode não ser agora, porque eu estou falando aqui com reencarnacionistas. Não estou falando aqui com espíritas, que acreditam na vida após a morte, que acreditam nas reencarnações, que acredita que nós temos a eternidade para resolver os nossos problemas. Nem tão devagar também a ponto de parar, nem tão rápido para tropeçar, a ponto de tropeçar. Mas caminhando, pouco a pouco. E que não façam igual a mim, que parece que eu estou estacionado há tanto tempo, que eu só ando quando eu tropeço. A gente dá um tropeção, aí te joga lá para frente, sem querer. Lá no Nordeste, eu sou nordestino, diz que mulher tem que ser igual pedra no caminho, que quando você tropeça, te joga lá para frente. E eu falo isso lá em casa, eu falo, minha esposa, quando a gente está lá numa confusão danada dentro de casa, eu falo, olha, você é uma pedra no meu caminho. Ela zanga na hora, depois quando está tudo certo, fala, meu amor, porque lá é assim. Mas eu só conto depois, que eu deixei ela com raiva, né? Não preciso contar na hora, para quê? Se o interessante é a gente rodear. Se o interessante é a gente, às vezes, causar uma briguinha, parece que é gostar. A gente acostuma com isso, às vezes, né, gente? Eu chego do futebol, aí a minha roupa está toda encharcada. Aí minha esposa é campista, e fala assim, que catiço. Até hoje eu não sei o que é catiço. Ela fala assim, que catiço. Essa roupa aqui no chão de novo, toda molhada, que cabrunco. Quem não é campista ou que conhece o campista, um dia vai ouvir falar isso, tá? Um dia vai ouvir. E a gente fica naquela conversa, eu falo, meu amor, mas é porque hoje eu corri, fiz 2 gols, faz tempo que eu não faço gol, não interessa, a casa está toda limpa, e você me chega aqui todo sujo. Aí a gente vai, né, criando aquele diálogo gostoso, sereno, e a gente vai dormir bem, tranquilo, na mesma cama, um virado para a parede, outro virado para outra. Aí faz uma prece, a prece às vezes não dá certo, você vai botando a mão assim, ó, até encostar nela, ela sai. E assim a gente vai, até umas 3 horas da manhã, quando a gente faz as pazes, acorda bem com a vida. Acorda bem. Então a Aparecida continua. Haverá para nós suprimento do céu, de acordo com as nossas necessidades. Olhai as aves no céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem celeiros, mas o Pai Celestial vos alimenta. Se até as aves dos céus, que são animais muito mais simples do que cada um de nós aqui, o Pai Celestial as alimenta, por que nós deixamos de dormir, nos aborrecemos, nos estressamos por aquilo que nós não temos? Ou por aquilo que nós queremos, mas que muitas vezes não será possível ter ainda? Por que perdemos noites a fios pensando em algo que não nos pertence? Quando aquilo que é nosso está dentro de nós. Quando aquilo que realmente precisamos não está fora, está dentro. Porque muitas vezes nós permitimos que o mundo nos convide para fora de nós. E nós vamos como uma manada, como uma vida de gado. Quando muitas vezes o olhar mais essencial e mais produtivo é aquele para dentro. O que o Cristo nos faz? Com suas palavras de vida eterna, nos chama de volta para dentro. Do lugar onde nós nunca deveríamos sair. Sabe por quê? Porque aonde está a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. E onde está a consciência? Dentro de nós. Já vos disse um sábio na antiguidade, conhece-me a ti mesmo. Livro dos Espíritos, questão 919. Conhece-te a ti mesmo, porque tudo que precisamos está aqui dentro. E ela continua. Deus nos conhece as lutas e os problemas
Essa parte é ótima, gente. É reconfortante. Deus nos conhece as lutas e os problemas e, por intermédio de toda uma infinita falange de abnegados servidores, nos atende e protege nos mais escuros caminhos do mundo. Quando nós pensamos que nós não estamos sendo atendidos em nossas orações, quando no silêncio de nossos quartos nós estamos chorando para que nossos filhos não nos vejam fragilizados, quando nós pensamos que nossos amigos não nos entendem, nossos familiares não nos querem bem, que no nosso emprego nada vai bem, Deus nos conhece as profundezas da alma, sabe exatamente o que precisamos, e ao redor de nós tem aquilo que nós necessitamos, não o que merecemos, porque muitas vezes o que merecemos ainda não está conosco, mas sim o que necessitamos. Porque a gente às vezes fala assim, nossa, mas eu não mereço essa família. Aí vem a palavra de Jesus, palavras de vida eterna, e fala assim, meu filho, você não merece, você merece coisa melhor, mas ainda é o que você precisa. É o que você necessita para caminhar melhor, para evoluir, para se tornar um homem, uma mulher de bem. Porque ainda que eu caminhe pelo um vale tenebroso, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. O teu cajado e o teu bastão me tranquilizam. Palavras de vida eterna. Está no Salmo 23, isso. O tempo correrá. O tempo correrá. Transformam-se os dias rapidamente. As flores do amanhã são resíduos do jardim ao entardecer. Folhagens robustas, em algumas horas, se convertem em adubo, que tornará o seio do solo para fecundá-lo. A dor de hoje pode ser a bênção de amanhã. O que as lágrimas nos visitem os olhos, mas que a amargura não nos vença. Aguardemos o bem, preparando o vaso do coração na oficina do trabalho e do amor, para recebê-lo. Quem acompanha Jesus jamais perde a esperança. Porque tenho-vos falado essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele sabe, Jesus já sabia, que nós teríamos aflições, tristezas, dores, decepções, mas nós somos o sal do mundo. Nós somos a luz do mundo. E nós não pereceremos pelas trevas. Enganam-se aqueles que pensam que nós viveremos em trevas profundas. Porque criou-se uma cultura no movimento espírita de dizer que todo mundo vai para um umbral e que vai sofrer amarguras. Eu não acredito nisso, porque o Pai que nos criou, ele pertence à luz, e quem foi criado pela luz não se contenta com as trevas. Quem foi criado para o infinito não se contenta e não perecerá com a morte, porque nós não dobraremos os joelhos se tivermos Jesus ao nosso lado. Porque ainda que eu ande pelo vale tenebroso, eu nada temerei, porque tu, Senhor, estás comigo, porque o teu bastão e o teu cajado me tranquilizam. E eu não temerei a morte, porque ela não mais existe. E eu não temerei as trevas, porque eu vivo na luz, eu vivo para a luz, e eu caminho para a luz. Palavras de vida eterna, que dialogam profundamente com nossos seres, que dialogam profundamente com as nossas consciências, e que nos lançam a um futuro que nós ainda não conseguimos enxergar, mas que já existe, e nós habitaremos lá. Porque Jesus olha para cada um de nós e não nos vê como nós somos, vê como nós seremos.
Porque ele tira da nossa frente todas as nossas imperfeições. E eu tenho certeza que para ele me enxergar, ele passa para mais de horas, abrindo espaço, até chegar no âmago do nosso ser e enxergar o Valde, que vai ser lá na frente, a Dejanira, que vai ser lá no futuro, o Marcelo Turra, lá na frente, como ele enxergou o Emmanuel, antes mesmo de ele existir. Porque quando ele olha para Públio Lentulus, ele já viu o Emmanuel lá na frente. Porque quem é capaz de ter fé e esperança e vive no amor do Cristo, é capaz de enxergar qualquer coisa. Qualquer coisa. Com calma, com tranquilidade. Como diz lá na minha terra, sem se avexar. Eu sou de Recife. Lá no Nordeste a gente fala assim, para a pessoa que é muito apressada, fala, ô menino, menina, se avexe não. Que homem avexado. Falam assim os nordestinos. Que homem avexado. Talvez tenha sido por isso que Flávio José compôs uma das maiores canções para mim sobre o avexamento. Flávio José é um poeta, um cantor nordestino de forró. Aí o pessoal deve estar pensando assim, nossa senhora, esse menino foi pagodeiro. Esse menino foi forrozeiro. Daqui a pouco ele vai apresentar uma outra coisa que vai todo mundo embora. Mas acreditem, todo nordestino gosta de um forró. Ou vocês acham que Divaldo não dançou um forrozinho lá? Você acha que Roçando Clinge não dança forró lá em Campina Grande? Nós também dançamos forró nas vaquejadas. Na época do São João. Aonde o cheiro da fogueira penetra nos nossos corações, trazendo os sentimentos mais nobres de homens e mulheres nordestinos do sertão. Apresentando-nos a essência de homens fiéis a Deus. E mulheres fiéis ao Cristo. Se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, que a lagarta caminha rasteja até o momento em que cria asas. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para bem na porta da tua casa. Se aveste não, toda caminhada começa com um primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se aveste não. Observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira. Para ir mais alto, vai ter que suar. Flávio José. Um dos maiores forrozeiros do Nordeste. Poeta do sertão. Sem pressa. Porque, como nos diz o ditado popular, a pressa é inimiga da perfeição. Eu lembro um dia, contei esse caso esses dias. Eu lembro um dia ainda na minha mocidade. Estava estudando e tinha passado um problema muito sério. Estava decepcionado com algumas coisas. Minha mãe tinha acabado de desencarnar, eu tinha pouco mais de 14, tinha uns 15 para 16 anos. Estudando para vestibular, cabeça atordoada. Os primeiros problemas em casa difíceis de resolver, os primeiros problemas das primeiras namoradas, que a gente pensa que o mundo vai acabar. Só porque ela não ligou para a gente aquele dia, ou porque ela não falou com a gente na escola. Nossa, aquilo mexia comigo. Eu estava depressivo, eu estava angustiado, olhando para baixo, e o meu professor de história, João Maria Fraga, pegou um giz, porque tem gente que é época de giz, né? Tem gente que não, mas a aparência já descreve alguma coisa, né? O cabelo está indo embora, a barba está branquinha, né? Pegou um giz e jogou na minha cabeça. Aí
me chamou a atenção, eu olhei e ele falou assim: menino, presta atenção na aula, porque tudo nessa vida é passageiro, menos cobrador e motorista. Eu falei: como é que é, professor? Repete para mim, por favor. Tudo na vida é passageiro, menos cobrador e motorista? Isso mesmo. E eu fiquei pensando sobre aquilo durante vários anos da minha vida. E depois eu vim entender que na realidade o ônibus é o nosso corpo carnal, que recebemos como dádiva divina. E quando nós entramos nele, quando nós nos apropriamos daquele veículo, nós entramos primeiro pelo cobrador, que é a nossa consciência, que cobrará cada movimento que nós fizermos, que nos lembrará que existe uma lei divina orientando as nossas vidas, que fará o convite para nós acertarmos as contas que devemos a cada cidade que passarmos, a cada estágio que evoluirmos, a cada ponto de ônibus que pararmos. E o motorista é a vida conduzindo a nossa existência. E quando chegamos em determinados pontos, onde pensamos que estamos sozinhos no ônibus, de repente, ela para, abre a porta e deixa com que a esperança entre. Porque a fé que está dirigindo as nossas vidas possivelmente vacila em algum momento. E a esperança chegará no ouvidinho da nossa fé e falará assim: confia e segue. Tende esperança. Não desanima. Porque o Cristo confia em ti. E Ele sabe da tua potencialidade, sabe aonde você pode chegar. Foi aí que chegamos então ao amor. Falamos da fé, da esperança e agora do amor. O Emmanuel fala assim: se tens fé, guardarás contigo a esperança, e quem recolhe a esperança traz o coração a transfundir-se em amor, a preencher-se, a transformar-se em amor. Porque quando Jesus pronuncia a divina palavra amor, os povos sobressaltam-se, e os mártires, ébrios da esperança, descem aos circos. Está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Lázaro, Paris, em 1862. Quando Jesus pronuncia a divina palavra amor, os povos sobressaltam-se. E os mártires, ébrios da esperança, descem ao circo. E assim será em nossas vidas. Todas as vezes que formos capazes de pronunciar a palavra amor, alguma coisa de nós tem que morrer. Porque descerá os circos das desilusões humanas. Todas as vezes que olharmos para os céus e apresentarmos o nosso coração transbordando em amor, algo precisa morrer aqui na terra. Algo precisa ir aos circos, descer aos circos das ilusões humanas, para que nós nos depuremos, nos tornemos mais éprios, mais sólidos, mais sadios, mais preponderantes, mais firmes, mais proativos em espírito e verdade. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira carta a João. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque não é possível conhecer a Deus se a gente não ama. E eu tenho certeza que todo mundo aqui ama alguma coisa. Todo mundo aqui é amado. Em nossas reuniões mediúnicas, nós tivemos um dia a oportunidade de falar com um companheiro que estava altamente revoltado, que falava atrocidades conosco. E dizia que estava submerso no ódio. Dizia que estava submerso na raiva. E após alguns minutos de diálogo, perguntamos a ele: meu amigo, você um dia já foi amado e já amou.
Qual é o sentimento que você melhor experimentou? O amor ou o ódio? Seja sincero, não precisa responder para mim. Seja sincero com você. Você prefere ser amado ou odiado? Porque em alguma vida sua você foi amado por alguém, mas agora você é odiado por outrem. O que você prefere mais? E ele não foi capaz de segurar a resposta e falou: eu prefiro o amor. Porque foi pelo amor que eu adoeci. Foi pelo amor que eu fiquei cego. Mas foi pelo amor. Está sendo pelo amor que eu estou vindo aqui. Ele estava sendo levado àquela reunião por um coração que eu amava muito. E ele sabia disso, compreendia isso e aceitou isso. E foi em nome do amor, já finalizando a nossa fala de hoje, foi em nome do amor, que um homem que se transformou profundamente depois de ter encontrado com Cristo, que um homem que converteu ódio, radicalidade em amor e flexibilidade, em um homem que começou a sua vida pelo prisma material e terminou ela pelo prisma espiritual, escreveu uma carta aos nossos corações que é de vida eterna. Foi através dessa carta que esse homem escreveu, que transformou, continua transformando corações no passado, no presente e transformará no futuro. Porque quando ele escreveu essa carta, ele sabia que no dia 4 de março, no dia 4 de abril do ano de 2018, estaremos aqui às 8:55 da noite, ouvindo um sujeito qualquer, que viria de uma parte qualquer, lá do Nordeste, e que ele leria aquela carta, porque estava endereçado aos 95 anos desse centro espírita. Porque os primeiros e os verdadeiros arquitetos desta casa iniciaram um trabalho de fé, de esperança e de amor. E 95 anos depois, através dos seus sócios, dos seus frequentadores, da sua diretoria, dos seus colaboradores, é que essa casa continua operando fielmente em nome do Cristo. Porque não é fácil construir essas paredes que foram construídas aqui. Porque não é fácil financiar. Não é fácil financiar a verdade. Não é fácil financiar o espiritismo. Não é fácil financiar o bem. É difícil. Está aqui a presidente para não me deixar mentir. Está aqui todos vocês para não me deixar mentir, que todas as vezes que vocês quiseram, ou eu quis, fazer uma coisa boa para alguém, às vezes recebemos em troca aquilo que não gostaríamos de receber. E foi o apóstolo Paulo que endereçou essa carta a cada um de nós. Porque ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua todos os dons, o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grau de fé, que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres, e permita então que o meu corpo seja consumido pelo fogo, nenhum proveito tiro, se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante e orgulhoso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias sim, as línguas se calarão e as ciências têm o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento. Mas quando vier aquilo que é imperfeito, o que é imperfeito
desaparecerá. Quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto enxergamos Deus através de um espelho, mas um dia teremos a visão dele, de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo saberei como sou por ele conhecido. Temos agora, em 2018, ontem e hoje, temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas das três, o mais excelente é o amor. Palavras de vida eterna do Cristo de Deus ao coração de Paulo e aos nossos corações. Boa noite, gente. Obrigado por tudo.